é preciso que você entenda, então, que o TST estabeleceu, neste inciso 1º da súmula 331, que, como regra geral, a ideia de que a terceirização, em regra, é considerada, tida por ilegal. Só que vem e coloca uma primeira exceção. Então diz lá, contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviço, vírgula, salvo no caso de trabalho temporário, Lei 6.019 de 74. Então o TST vem aqui pontuar que a primeira exceção, a regra da ilicitude da terceirização, envolve o quê? Envolve exatamente a terceirização temporária, também chamada de trabalho temporário, prevista lá na Lei 6.019. Então essa é a nossa primeira exceção. Mas a nossa pergunta que ficou para trás, envolvendo a validade da terceirização permanente, ainda não foi respondida. Ou seja, a pergunta que ainda temos que enfrentar é a seguinte: mas é válida a terceirização permanente? E o TST nos dá essa resposta no inciso 3º, ao afirmar que não forma vínculo de emprego com o tomador, ou seja, se não forma o vínculo de emprego com o tomador, significa dizer que é lícita a contratação de serviços de vigilância, que hipótese essa que já estava prevista lá na Lei 7.102, que trata da atividade de vigilância, que é uma atividade com uma série de peculiaridades, normatizada em lei e que se desenvolve sob a tutela do Estado, né, inclusive a depender de supervisão e fiscalização da Polícia Federal, atividade de segurança privada. Então, quer dizer, não forma vínculo com o tomador a contratação de serviço de vigilância, ou seja, pode terceirizar de maneira permanente vigilância, conservação e limpeza, bem como serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente pessoalidade e subordinação direta. Ou seja, o que nos disse o TST? O TST estabeleceu, respondendo a pergunta acerca da possibilidade, da legitimidade, da validade, da licitude da terceirização permanente. O TST disse o seguinte: é válida a terceirização permanente desde que envolva atividade meio, atividade de vigilância, conservação, limpeza e demais atividades meio do tomador, desde que não haja pessoalidade e subordinação direta. E, de modo a esclarecer melhor esse conceito, né, eu costumo brincar com os alunos dizendo o seguinte: olha, o que isso quer dizer com não ter pessoalidade? Né? Não ter pessoalidade onde? Na relação entre trabalhador e tomador. Aí eu costumo brincar com os alunos dizendo o seguinte: olha, o ideal é que o tomador saiba o nome, o ideal, não estou sugerindo isso, apenas é um exercício didático de compreensão do conceito. O ideal é que o tomador saiba o nome do trabalhador olhando para o crachá. E aí eu costumo brincar dizendo: olha, a partir do momento que o tomador começa a saber o nome do trabalhador sem precisar olhar para o crachá, começou a aparecer aí o elemento pessoalidade. E no caso da administração pública, essa preocupação tem inclusive outros contornos. Por quê? Porque jamais a terceirização pode ser admitida, inclusive em respeito ao artigo 37 da Constituição, que traz como um dos princípios fundamentais da administração pública a impessoalidade, ou seja, essa preocupação com a pessoalidade da súmula 331, no caso da administração pública, se torna ainda mais delicada em função do artigo 37 da Constituição e no sentido de evitar que a terceirização seja um meio de desvirtuamento do concurso público. Portanto, um dos requisitos fundamentais, no caso um requisito negativo da terceirização, corresponde à falta de pessoalidade. E há um aspecto relevante que é preciso se refletir, e uma provocação, na verdade uma provocação que eu deixo à reflexão aqui.
Não é incomum que muitas entidades sindicais celebrem acordos coletivos criando uma cláusula normalmente chamada de cláusula de continuidade. O que diz a cláusula de continuidade? A cláusula de continuidade é uma regra estabelecida por acordos e convenções coletivas, em função da qual a empresa sucessora no contrato administrativo, ou seja, estamos falando de terceirização na administração pública, o contrato entre o tomador administração e o prestador se encerrou. Houve uma nova licitação e uma outra empresa se torna titular naquele procedimento licitatório, passando a assumir o contrato, estabelecer o contrato administrativo, ou seja, assumindo o lugar daquele prestador anterior com a administração. Existem convenções e acordos coletivos que vão consagrar a regra de que a empresa sucessora, se contratar os empregados, sucessora no contrato administrativo, se contratar os empregados com os quais era mantido o vínculo de emprego por parte da empresa sucedida no contrato administrativo, não haveria, por parte da sucedida, obrigação de pagar a multa de 40% do FGTS integral e o aviso prévio indenizado. Ou seja, essas cláusulas de continuidade, no fundo, vão isentar o antigo empregador, ex-titular do contrato administrativo de terceirização, do pagamento da multa de 40% de forma integral. Normalmente as cláusulas se convencionam multa de 20%, por um lado, e por outro lado dispensam do pagamento do aviso prévio. Aliás, essa questão suscita um outro debate relacionado aos limites materiais dos acordos e convenções coletivas de trabalho, acerca do qual não trataremos aqui, não sendo o objeto principal da nossa conversa. Mas é preciso também que se reflita se, do ponto de vista da validade, do conteúdo, dos limites materiais dos acordos e convenções coletivas, pensando no direito do trabalhador, essa cláusula seria válida. É bem verdade que fundamentos para sustentar a sua validade não faltam, inclusive o principal deles envolve a preservação do emprego. Porém, o TST vem enfrentando o debate acerca da validade dessa cláusula de redução da multa de 40% dos depósitos do FGTS, e já há precedente de turma, e na minha compreensão não podemos afirmar que este precedente ou esses precedentes sejam manifestações definitivas da jurisprudência do TST, ainda temos esse debate travado num contexto embrionário, mas já há precedentes dizendo que essa cláusula não é válida. Mas o que nos interessa aqui do ponto de vista da terceirização é a compreensão de que a cláusula de continuidade, no fundo, pode estar chocando com a pessoalidade. Aliás, não é incomum, você que está nos assistindo, né, e mesmo os nossos colegas aqui de bancada, talvez já tenham se deparado com uma situação na qual as próprias pessoas do órgão, da administração pública que conduz o processo de licitação, fazem alguma gestão junto à empresa vencedora para que mantenham aqueles que foram contratados ou indicando pessoas a serem contratadas. Aliás, entramos aí, não é incomum, né, que se tenha notícias de pessoas ligadas ao órgão público que direcionam a contratação daqueles com os quais será estabelecida a relação de emprego por parte do prestador. E eu não tenho dúvida em afirmar que, se comprovado condutas como essa, entramos no campo da improbidade administrativa. E, inegavelmente, violação ao princípio da pessoalidade e, muitas vezes, tentativa de burla de concursos públicos. De modo que é preciso que se tenha cuidado com isso. Mas, por outro lado, não há dúvida de que as intenções por parte das entidades sindicais ao celebrarem a cláusula de continuidade seguramente é uma intenção de manutenção do emprego. Mas podemos estar discutindo essas cláusulas de continuidade à luz do princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37, como também à luz do limite estabelecido na súmula 331, no sentido de que não haja pessoalidade. Então, a primeira restrição significativa quanto à terceirização envolve a natureza da atividade, ou seja, envolvendo terceirização permanente, ou seja, só pode corresponder a atividade de vigilância, limpeza, conservação e atividades meio, natureza da atividade.
A segunda grande restrição envolve a falta de pessoalidade. Não pode se ter pessoalidade na relação entre o trabalhador e o tomador, sob pena de desvirtuamento da terceirização. Então, vamos imaginar uma situação em que o tomador chega e numa empresa de prestação de serviço e diz, olha, eu quero firmar um contrato com você, mas eu quero que você coloque à minha disposição fulano, ciclano e beltrano. Ou seja, estaria havendo aí esse direcionamento em relação ao trabalhador que será colocado à disposição do tomador, nos levará a esbarrar neste óbice da falta de pessoalidade que deve estar presente, no sentido de evitar o desvirtuamento do instituto da terceirização. A outra grande restrição corresponde à ausência de subordinação. Ou seja, o que se quer dizer com essa compreensão estabelecida por parte do TST? O poder de direção do empregador, que é o prestador de serviço, não pode ser transferido ao tomador. O artigo 2º da CLT, da lógica do artigo 2º da CLT, nós temos o chamado poder de direção geral. O empregador tem o poder de dirigir a prestação pessoal de serviço. Por que o empregador tem um poder de direção? Porque é ele que assume os riscos da atividade econômica. Diz lá o artigo 2º da CLT. Ele assume riscos, assalaria e dirige a prestação de serviço. Daí decorre o poder de direção, que se desdobra em 3 poderes. Poder de comando, impor ordens, poder regulamentar, estabelecer regras, criar o regulamento empresarial, que não se confunde com o regulamento administrativo, é preciso que se tenha consciência disso. E terceiro, poder disciplinar, impor sanções. Então, o que o TST quis dizer na súmula 331, ao restringir quanto às limitações da terceirização, a impor a ausência de subordinação direta entre trabalhador e tomador, foi no sentido de que o poder de direção, que é do prestador, não possa ser transferido ao tomador. Muito bem, este é o cenário que temos a respeito da terceirização. Avançando no raciocínio, um outro aspecto relevante que é preciso que se compreenda envolve a existência ou não de responsabilidade por parte do tomador de serviço. Ou seja, a pergunta que precisamos fazer nesse momento é: o tomador de serviço, no caso da terceirização permanente, tem alguma responsabilidade? Quem nos dá a resposta é o inciso 4º da súmula 331 do TST, ao estabelecer o seguinte: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. Alguns esclarecimentos aqui precisam ser realizados. O primeiro deles envolve a ideia de que o TST estabeleceu como regra a tese da responsabilidade subsidiária, ou seja, a responsabilidade aqui não